No vídeo passado, nós estávamos tratando das partes que compõem o patrimônio líquido. E eu estava falando da conta capital a realizar, capital a integralizar, como conta redutora do PL. Aí você vai me perguntar, Germana, e o que é capital a integralizar? Presta bem atenção. Vamos supor que eu e você estamos iniciando uma atividade. E nós prometemos entregar para a entidade um capital social de 10 mil. Ou seja, nós subscrevemos um capital de 10 mil. Essa é a nossa promessa de entrega. Quando chegou no momento lá da assinatura do contrato e da entrega, você entregou a sua parte, que representava 50%. Então, você entregou 5 mil em dinheiro para darmos início a essa atividade, certo? Você entrega, o dinheiro deixa de ser seu e passa a ser da entidade. No momento que a Germana foi integralizar, ela integralizou somente 3 mil. Ou seja, ela entregou somente 3 mil. O que é que isso significa? Que parte ficará a realizar, a integralizar no futuro. Ou seja, o capital social é de 10 mil, mas existe uma parcela a integralizar de 2 mil. O que isso significa, Germana? Que foi integralizado somente 8 mil. Deixa eu montar aqui um esqueminha para você visualizar. Não sei nem aonde, mas vamos lá. PL, nós temos um capital social de 10 mil. Eu prometo entregar 50% desse capital e você promete entregar 50%. No momento da entrega, você de fato entregou 5 mil. E eu entreguei somente 3 mil. O que é que isso significa? Que parte ficou a integralizar no futuro. Então, nós vamos constituir uma conta redutora do PL chamada de capital a integralizar. Chamada de capital a realizar. De quanto? De 2 mil. Olhando para cá, eu posso concluir que foi integralizado somente 8 mil. Porque houve a entrega somente de 8 mil. Então, esse capital integralizado, ele é uma consequência. Capital integralizado. De 8 mil. Esse capital integralizado, ele é uma consequência. Ele vai ser obtido pela diferença entre o capital social e o capital a realizar, a integralizar. É o que nós chamamos de capital integralizado, no valor, no caso, de 8 mil. Bem, dentro desse PL, nós vamos acrescentar também uma continha chamada de ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela substituiu a afinada reserva de reavaliação. E ela tanto pode ter um valor positivo, como ela pode ter um valor negativo, dependendo de quem esteja sendo ajustada. O ajuste de avaliação patrimonial representa ajustes de ativos e passivos ao valor de mercado. Como esse ajuste pode ser tanto para mais
como para menos, dependendo de quem esteja sendo ajustado, se um ativo ou um passivo. Dependendo deste ativo estar sendo ajustado para mais ou para menos, essa conta ela poderá ter saldo positivo ou negativo. Então, nós vamos incluir o ajuste de avaliação patrimonial nesses nossos componentes do patrimônio líquido. Germina, eu estou começando a ficar apavorado. São muitos termos novos. Tenham calma. Tudo que a gente está conversando hoje, nós vamos conversar ao longo do curso. Então, o que é que acontece? Você vai começar a se familiarizar com as palavras, a se familiarizar com os termos. No primeiro momento, eu quero que você saiba, pelo menos, que eles existem. Certo? Depois nós vamos trabalhar com todas essas contas mais detalhadamente e você vai começar a se familiarizar com os termos. Bem, os dois slides anteriores apresentavam alguns termos sinônimos. Vocês vão dar uma lida no material, certo? E nós vamos trabalhar com esses termos à medida que nós vamos resolvendo as questões. Bem, vamos para os exercícios de fixação. Questão de número 1. Da leitura atenta dos balanços gerais da Companhia M, levantados em 31 de dezembro de 2001, para publicação, e dos relatórios que os acompanham, podemos observar informações corretas que indicam a existência de. Bem, ele deu um elenco de contas e agora nós vamos classificar cada uma dessas contas. Primeira delas, capital de giro. Capital de giro, minha gente, é sinônimo de ativo circulante. Aí você vai dizer assim, Germano, nós ainda não estudamos esse ativo circulante. O que que isso significa? Nós já sabemos que esse ativo, ele é formado por bens e direitos. O capital de giro é aquele que gira rápido na entidade. Ou seja, é aquele que gira em um pequeno ou um curto prazo de tempo. Quer ver um exemplo? O estoque. O estoque, ele gira na entidade em um curto prazo. Quer ver outro exemplo? O dinheiro, ele gira na entidade em um curto prazo. Então, o capital de giro, ele é sinônimo de ativo circulante. E representam esses bens e direitos que giram na entidade em um curto prazo. Então, nós vamos classificar o capital de giro como ativo circulante. O capital social. Nós já vimos que o capital social é uma conta do PL, uma conta do patrimônio líquido, que inclusive representa a participação do sócio na entidade. O capital fixo. Ora, assim como eu tenho ativos que circulam em um curto prazo, eu também tenho ativos fixos. Ou seja, são bens adquiridos com a intenção de ficar, a intenção de permanecer. Por exemplo, um veículo. Um veículo, ele é adquirido com a intenção de ficar. Ele é adquirido com a intenção de permanecer. Então, eu posso dizer que o veículo é um dos meus ativos fixos. A não ser que eu tivesse uma concessionária de veículo e fosse revender esse veículo. Mas aí é outra história, certo? Minha casa, eu adquiri com a intenção de ficar, com a intenção de permanecer. Então, ela é classificada como um capital fixo, como um ativo fixo. Diferente de um estoque, uma mercadoria, que eu compro para revender.
compro para revender. Por isso que nós classificamos como um ativo de curto prazo ou um capital de giro. Bem, então esse capital fixo, nós podemos dizer que ele é um ativo fixo. É um ativo que foi adquirido com a intenção de ficar, com a intenção de permanecer. Antes das mudanças da lei, ele era chamado de ativo permanente. Só que hoje, esse termo ativo permanente, ele já não existe mais. Ou seja, os bens que eram classificados dentro desse ativo permanente, ou seja, o ativo fixo, hoje ele está classificado dentro de um grupo chamado de ativo não circulante, que será assunto das nossas próximas aulas. O capital alheio. Opa! Capital alheio é sinônimo de quê? De passivo exigível. Então, o capital alheio, ele representa um passivo exigível. Capital autorizado. Germano, o que seria esse capital autorizado? Olha, o capital autorizado representa uma autorização em estatuto para que haja o aumento do capital social no futuro. Por exemplo, quando eu e você resolvemos abrir uma empresa, iniciar uma atividade, nós subscrevemos um capital social de 10 mil. Mas nós já deixamos uma autorizaçãozinha no contrato para aumento desse capital em mais 10 mil, em mais 15 mil. Então, o capital autorizado é uma autorização do próprio estatuto para que haja um aumento do capital social no futuro. Germana, e por que deixar autorizado? Para evitar todos os ônus e todos os desgastes da mudança de, por exemplo, um contrato social. Se há uma mudança no capital social, eu tenho que fazer um aditivo, dar entrada na junta, todo aquele processo que leva tempo. Então, nós já deixamos a autorização no estatuto para que possa haver esse aumento do capital social no futuro. O capital autorizado, ele não aparece na nossa estrutura patrimonial. Por quê? Porque é uma autorização feita aonde? No estatuto. Então, ele não aparece dentro da minha estrutura do patrimônio. O capital a realizar. Ora, nós vimos que o capital a realizar é sinônimo de capital a integralizar. Ou seja, representa a parte que foi prometida, mas que ainda não foi entregue pelo sócio. Essa conta de capital a realizar, ela entra como uma conta redutora do PL. O capital investido. Nós vimos que capital investido é sinônimo de patrimônio bruto, que é sinônimo de capital aplicado, que é sinônimo de ativo. Então, o capital investido é sinônimo de ativo. O capital integralizado. Nós vimos que esse capital integralizado, ele funciona como uma consequência. A diferença entre o que foi subscrito e o que ficou a realizar representa exatamente esse capital integralizado. Os lucros acumulados fazem parte do PL, assim como os prejuízos também fazem parte desse PL. Porém, os prejuízos entram diminuindo o meu PL, a minha riqueza própria. O que a questão está pedindo? A partir das observações acima, podemos dizer que o valor do capital próprio da companhia Emily é capital próprio, sinônimo de patrimônio líquido. Então, a questão está se pedindo simplesmente o PL desta entidade. E para encontrarmos o PL, nós vamos usar a equação fundamental da contabilidade. Ora, a equação fundamental, ela diz o seguinte: PL é igual ao ativo menos o passivo.
Na questão, nós vimos que o ativo, ele está representado pelo capital investido. Nós vimos que são sinônimos: patrimônio bruto, capital investido, capital aplicado. E o total deste ativo é exatamente de 8.000. Menos o passivo. Na questão, o passivo exigível, ele é chamado de capital alheio, que é sinônimo de capital de terceiros, que é sinônimo de recurso de terceiros. E esse capital alheio tem um valor de quanto? De 5.000. Ora, se o PL é o ativo menos o passivo, o valor do meu PL vai ser de quanto? 3.000. E essa é a resposta da questão. Então, nós vamos no gabarito, no item E, marcar a opção correta. E alindo, no próximo encontro, nós vamos resolver a mesma questão de outras maneiras. Bem, gente, até lá!